Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de abril de 2021, são 8 horas da manhã. Chantagem de Bolsonaro com a Amazônia não será aceita, alertam negociadores da cúpula do clima, diz o UOL. País chega com reputação invertida à cúpula protagonizada pelos Estados Unidos. Mais do que nunca, com sua imagem ambiental arranhada, o Brasil chega hoje às discussões da cúpula de líderes sobre o clima com sua reputação invertida. O país já foi referência global nas negociações para controle das mudanças climáticas. Em 2008, no governo Lula, foi a primeira nação a apresentar metas voluntárias de redução de emissão de gases do efeito estufa. Se enviados a São Paulo, processos contra Lula têm futuro incerto, mas podem cair em vara na qual ele já é réu, segundo a Folha de São Paulo. No Metrópolis, jogos de futebol e de basquete no exterior voltam a receber torcidas. Isso, claro, nos países que controlaram a pandemia, como Estados Unidos e Inglaterra. E o Brasil chega a 380 mil mortos por Covid após registrar 3.472 óbitos em 24 horas. Em comparação com o verificado há 14 dias, houve queda mínima de 0,75%. Shows retornam em países que controlaram a Covid. Ainda no Metrópolis, com vacinação avançada, Estados Unidos prevêem imunidade de rebanho para junho. O país é o que mais imunizou no mundo, com a marca de mais de 200 milhões de doses aplicadas. Marina Silva diz que novo discurso ambiental de Bolsonaro não terá credibilidade na cúpula do clima, segundo o portal G1. Em cúpula, Bolsonaro buscará convencer líderes mundiais de que tenta conter o desmatamento. Essa é uma missão quase impossível. O Ministério da Defesa propôs há um ano dar poder a Bolsonaro para impor medidas contra a Covid a governadores. O STF proibiu. CPI da Covid vai investigar documento da saúde com recomendação de cloroquina. Provável relator da comissão, senador Renan Calheiros, já teve acesso ao ofício na CNN. Senador propõe ouvir ministro do STF em CPI e a cariação de depoentes. Eduardo Girão, senador bolsonarista, tem plano de trabalho alternativo para a comissão convocar o decano Marco Aurélio Mello. Como a economia brasileira pode ganhar com a agenda ambiental da cúpula do clima? Consequência mais óbvia da melhora de políticas ambientais, segundo especialistas, seria o retorno dos investimentos externos paralisados pela má gestão do meio ambiente no Brasil. Na época, Dória não pode falar em nome da ciência. O afrouxamento das restrições ao comércio em São Paulo é arriscado, segundo especialistas, e parece seguir razões eleitoreiras. CPI não será intimidada por milícias digitais, diz autor do pedido de CPI ao STF. Pazuello será uma figura muito presente na CPI, afirma Alessandro Vieira. O Brasil é maior do que Bolsonaro e Lula, diz Dória. Governador de São Paulo confirma que disputará prévias para a candidatura presidencial do PSDB. Ele aparece nas pesquisas com 4% de intenções de voto. Pandemia pode tirar Bolsonaro do segundo turno, diz o jornal Valor Econômico.
No jornal Valor Econômico, pandemia pode tirar Bolsonaro do segundo turno, diz Kassab. Presidente nacional do PSD é entusiasta de pré-candidatura à presidência de Luísa Trajano e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Covas tem piora e não há previsão de alta. Prefeito de São Paulo é diagnosticado com inflamação em decorrência de tumor no fígado e acúmulo de líquido nos pulmões e no abdômen. CPI deve acirrar disputa entre Bolsonaro e governadores. Governistas da comissão trabalharão para atingir adversários em seus estados. Na Veja, Bolsonaro, desde Bin Laden, é o homem mais odiado da Terra. Ainda na Veja, Uruguai pode vacinar brasileiros na fronteira do Rio Grande do Sul. O plano em construção para conter o avanço da pandemia do lado uruguaio prevê vacinação para moradores de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. No Globo, STF retoma hoje julgamento do caso Lula. Entenda o que os ministros vão debater. Eles ainda estão pendentes das decisões sobre a suspeição de Sérgio Moro e o destino dos processos que envolvem Lula. Como Lula pretende explorar pauta ambiental contra Bolsonaro? Depois de atuar diretamente em ações para articular a aquisição de vacinas contra a Covid-19, Lula vai explorar politicamente outro ponto fraco de Bolsonaro, a gestão do meio ambiente. Brasil deve ser protagonista e não pária do clima global. É o artigo de Luiz Inácio Lula da Silva e Gleisi Hoffmann na Folha de São Paulo desta quinta-feira. Renan Calheiros diz: não sei por que o governo está tão preocupado. Há motivos? Diz o jornal O Globo. No Estadão, Bolsonaro usou seus poderes constitucionais para atrapalhar o combate à pandemia, mostra estudo. Pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Michigan e da Fundação Getúlio Vargas mostra que o Brasil tinha os mecanismos necessários para combater a Covid, mas Bolsonaro optou pela pseudociência e pelo negacionismo. PSL abre diálogo com Alckmin rumo a 2022. O ex-partido de Bolsonaro quer Alckmin como candidato a governador de São Paulo pelo partido. No Estadão, com um grupo de WhatsApp ativo, presidenciáveis de centro-direita buscam pauta comum. Na Folha, CPI da Covid deve cobrar explicações da Anvisa sobre demora na aprovação de vacinas. Senadores da oposição não vão chamar Bolsonaro para depor na CPI da Covid. Parlamentares entendem que tentativa pode esbarrar em um veto do STF. Renan Calheiros e Twitter devem discutir proteção de CPI contra robôs e perfis falsos do bolsonarismo. País registra a primeira morte por reinfecção de Covid com variantes brasileiras. Homem de 39 anos morava no Rio Grande do Sul e se contaminou em novembro de 2020 e março de 2021. Ele não resistiu à segunda infecção. Maior fabricante de cimento do mundo planeja deixar o Brasil, diz a agência. LafargeHolcim busca Itaú BBA para vender ativos, segundo a agência Bloomberg. Às vésperas da cúpula do clima, Dória prepara agenda ambiental em contraponto a Bolsonaro. Para empresários, bate-boca entre Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e a cantora Anitta é fora de propósito. Ministro e cantora discutiam nas redes sociais na véspera da cúpula do clima e Ricardo Salles insultou a cantora. 14 vezes em que ações do governo Bolsonaro tiveram impacto negativo no meio ambiente. Na cúpula do clima de Biden, o presidente brasileiro precisará mostrar plano para amainar pressão de colegas estrangeiros. Convidada por Biden, líder brasileira diz que desmonte de políticas indígenas piorou sob Bolsonaro. CPI da Covid não será comissão de condenação de Bolsonaro, diz senador que vai presidir a primeira reunião.
Otto Alencar, porém, critica o governo no enfrentamento à pandemia e a conduta do chefe do executivo. Se enviados a São Paulo, processos contra Lula têm futuro incerto, mas podem cair em vara na qual ele já é réu. Diplomata analisa balanço de despedida de Ernesto Araújo e vê mentiras, falácias e falcatruas. Bolsonaro não é amigo da Amazônia, diz único deputado da Assembleia Legislativa amazonense a ser contra dar ao presidente da República o título de cidadão honorário. Vereadores de Bauru pedem que prefeita encomende estudos sobre tratamento ineficaz contra a Covid. Suelen Rosim tem questionado continuamente as medidas de restrição para a contenção da pandemia. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.